Aluno da mediação tecnológica, olha quem está aqui com vocês, professor Beto, para mais uma aula de história, é claro. E falando de história, nós estamos falando hoje nessa aula, continuamos falando da Rússia. A aula passada, nós falávamos da Rússia. Na aula 9, nós falávamos da Rússia, agora na aula 10, vamos continuar falando da Rússia. Agora nós vamos ver o pós-guerra, essa potência que vai se formar, quem sucede o poder, quem briga pelo poder, quem manda matar quem, tem muito isso daí, porque a Revolução Russa foi cheia de capítulos ali. E vamos lá entender nessa aula direitinho como se deu esse processo revolucionário. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 10.1. Eu sou o professor Beto e estarei com vocês aqui nesta aula. Não esqueça, meus queridos alunos, eu aí, professor Beto, estarei com vocês falando sobre Revolução Socialista Russa, parte 2. A construção de uma potência, a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem aquela sigla, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O confronto entre Trotsky e Stalin, vão ter uma briga muito grande. Morte de Lenin, Trotsky e Stalin começam a brigar, e a ditadura stalinista aqui, que foi um período meio que conturbado dentro da Rússia. Stalin fez a depuração, mandou matar um monte de inimigos dele. E nós temos aí um problema sério dentro da Rússia. A Revolução Socialista na Rússia aí, ó. Aí nós temos a foto de Stalin, né? Um movimento aí pró-stalinista, forte. Mas lembra que a aula passada nós terminamos falando sobre uma guerra civil, a terceira fase da Rússia. Após essa guerra civil, a economia e a sociedade russa estavam arrasadas. Internamente, arrasado. A guerra civil, ela destrói muito um país internamente. As medidas tomadas pelo governo sob a liderança de Lenin, então, os bolcheviques aí vão ganhar a disputa e Lenin vai ser o grande líder, já estava sendo o grande líder. Não alcançaram os resultados esperados. Devido à queda da produção agrícola e industrial, a população sofria com a falta de alimentos. No campo, a resistência na entrega da produção de trigo ao Estado complicava a situação. Além disso, havia um desânimo entre os soldados e operários diante de tantas dificuldades, o que aumentava o risco de nova rebelião interna. Então, terminou ali a Guerra Civil, mas não está dentro da Guerra Civil. E Lenin sabia que precisava transformar a Rússia em uma grande potência. Olha aí a figura de Lenin, Lenin discursando para os operários. E Lenin queria transformar a Rússia nessa grande potência. Como transformar a Rússia em uma grande potência? Como sair de uma Rússia que era basicamente rural e se transformar ela numa grande potência? O grande desafio dos representantes do governo era agora vencer a fome. A fome estava assolada no país. Como vencer a fome? Recompor os ânimos populares e estimular o crescimento da economia. Vencer a fome. Recompor os ânimos populares, estimular o crescimento da economia. Então aí que o governo soviético decidiu, então, abandonar o chamado comunismo de guerra. Vamos abandonar, não existe mais comunismo de guerra, que havia mantido a economia do país sob controle governamental entre 1918 até 1921. Então, abandona-se esse comunismo de guerra. Agora nós não queremos mais todo o controle, não. Vamos fazer uma pequena abertura. Só para vocês terem uma ideia, vem cá comigo aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, o Lenin ele foi mais ou menos aqui, ó. O Lenin ele foi mais ou menos aqui dentro dessa estrutura do que é a China hoje.
que é a China hoje. Perceba que a China é um país socialista, mas a China ela tem uma abertura para o mercado capitalista, uma grande abertura para o mercado capitalista. Inclusive, nós compramos da Shopee, da AliExpress, nós compramos vários produtos vindo da China lá, certo? Porque a China ela tem uma produção capitalista muito forte. Ela é socialista, mas ela tem essa estrutura. E o Lênin queria isso. O Lênin dizia, peraí, vamos deixar de lado um pouco essa questão do comunismo de guerra e vamos entrar dentro de uma nova estrutura. É aí que, em 1921, ele cria a nova política econômica. A nova política econômica, o NEP, Nova Política Econômica, faz o trocadilho ali do E, que é econômica, e o P depois, ali para dar o efeito inglês. Mas essa nova política econômica de Lênin vai trazer medidas que vão ser fundamental para que a Rússia passe desse momento revolucionário e ganhe uma estrutura melhor. Olha aí na tela para vocês. Em março de 1921, foi adotada a nova política econômica, conhecida pela sigla de NEP, Programa de Medidas com o Objetivo de Construir a Nação. Então, pão para o povo. A nova política econômica. O país crescendo e o povo comendo. O NEP representou o retorno da prática capitalista. Retorno da prática capitalista, olha aí, ó. Permitindo a liberdade de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas e o empréstimo de capital estrangeiro. Então, empresas poderiam ser privadas, não poderiam, teria que ser do Estado, não. Vocês criam essa empresa privada e podem buscar empréstimo de capital estrangeiro. Coube ao Estado a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais, como o comércio exterior, era o Estado que controlava, o sistema bancário era o Estado que controlava e a indústria de base era o Estado que controlava. Vocês sabem o que é a indústria de base, meus queridos alunos? Vocês sabem o que é a indústria de base? O ferro é a indústria de base, o petróleo é a indústria de base, os minérios são indústria de base. Essas indústrias de base, a energia é a indústria de base. Geralmente o Estado não entrega a indústria de base. Já dentro do liberalismo e dentro do neoliberalismo, se busca entregar tudo, inclusive a indústria de base. Foi o que aconteceu quando foi vendida a Vale do Rio Doce. A Petrobras se tenta privatizar, a energia que se privatizou também, são a venda das indústrias de base. E geralmente um país ele tem que ficar pelo menos com a sua indústria de base para consolidar, para fazer um controle, porque a indústria de base ela faz um controle da economia também do país. Então, lá dentro, o Lênin ele libera o sistema capitalista para indústrias se desenvolverem, mas a indústria de base fica ainda com o controle do Estado e o sistema bancário do controle do Estado. O Brasil tem sistema bancário controlado pelo Estado? Temos a Caixa Econômica Federal, ainda é um banco estatal, só para vocês terem uma ideia. O Banco do Brasil já é economia mista, do Estado e iniciativa privada. A Caixa não, ela é um banco estatal. Na tela para vocês. Partido único. No plano político, o governo soviético reagiu duramente contra as oposições internas e externas. Quem discordasse da orientação do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução. Meu amigo, você considerar inimigo da Revolução, no mínimo você seria preso. Mas não bastava só a Rússia se fortalecer, ela tinha que buscar os seus vizinhos para se fortalecer junto. Aí tem a criação, em 1922, da fundação da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, com a sigla União das Repúblicas Socialistas
Soviética. A União Soviética ela vai existir durante 69 anos. 69 anos. Ela vai de 1922 até 1991. 69 anos é maior que a idade de vários pais do nosso aluno, né? Quantos anos tem seus pais? Tua mãe, seu pai? Lá vai sobreviver por 69 anos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, nós vamos ter a queda da União Soviética. Até acontecer a queda do Muro de Berlim, que nós vamos estudar lá para frente. Lá. Em 1922, constituiu-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta se formou com grandes países de dimensões continentais e reuniu a Rússia, a Ucrânia, gente, que hoje está em guerra contra a Rússia. Lembra que vocês estão deparando aí com a guerra da Ucrânia? Como nossa aula está aqui em 2023, em plena guerra da Ucrânia, nós temos a Bielorrússia, a Transcaucásia e Estônia, a Lituânia, a Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomunistão, Quirguizão e Tadjiquistão. Então, ao transcorrer da Primeira Guerra Mundial, foi vital para o novo momento revolucionário da Rússia e a formação de um grande país de cunho comunista. 1922, eu quero lembrar vocês, a guerra já tinha acabado. Olha esse mapa do que era a União Soviética. Pegava a Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Olha aí, Cazaquistão, Uzbequistão, Geórgia, Armênia, Moldova. Isso tudo aqui fazia parte dessa União Soviética, porque não era só a Rússia. Os países vizinhos também faziam parte da União Soviética. Já vão fazer parte da União Soviética. E isso foi fundamental. Tá? Isso vai ser fundamental para o crescimento. Olha aqui a Ucrânia, onde fica aqui, ó, fazendo fronteira com a Rússia, a Ucrânia. Então, vai ser fundamental para o seu fortalecimento. E a Ucrânia, gente, que hoje está em guerra com a Rússia. Triste a guerra que está acontecendo lá. Aí é quando Lenin vai ser um grande nome na formação da União Soviética. Ele foi responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e por estruturar a política econômica do novo país. Então, Lenin, lá dentro da Rússia, inclusive tinha uma imagem forte de Lenin, ele é considerado o grande líder da União Soviética e o grande líder dessa Revolução Russa. Só que Lenin morre. Aí começamos um período complicado na Rússia. Stalin, esse daqui da foto, ele assumiu o controle da União Soviética, instalando uma ditadura socialista que se estenderia até a década de 1950, quando se deu sua morte. Stalin, mão de ferro. O Stalin, ele era responsável pela burocracia do Partido Comunista. E por ele ser responsável por essa burocracia, ele tinha controle de vários mecanismos dentro do partido. Lenin, no seu leito de morte, já temia que o partido fosse controlado por Stalin, porque Lenin, na sua figura, ele achava que quem deveria sucedê-lo seria Trotsky. Só que Trotsky vai perder força. Vai perder força e Stalin vai ganhar força. Após a morte de Lenin, vai começar uma briga ferrenha entre Trotsky e Stalin. Trotsky sai derrotado. Stalin expulsa Trotsky da União Soviética. Trotsky depois vai ficar exilado no México, e lá no México ele vai ser assassinado. Provavelmente a mando de Stalin.
Porque Stalin não manda matar só Trotsky. Todo opositor político ele mandava matar. Então foi um período de muitas mortes em nome de uma revolução que agora ganhava um outro rumo. Não era mais aquele rumo implantado por Stalin, aonde a economia iria fazer um crescimento dentro, ainda fazendo uma conversa com o sistema liberal. Agora, a coisa estava fechada. Stalin está no poder. Agora nós temos a implantação de uma verdadeira ditadura stalinista. É por isso que esse período de Stalin, a gente não chama nem ele de socialismo. Nós chamamos ele de stalinismo. Porque assim mesmo como foi Hitler na Alemanha, Stalin também vai agir dessa maneira na União Soviética, dentro desse stalinismo. Então nós temos o stalinismo, que era um regime totalitário, nós temos na Alemanha nós temos Hitler com o nazismo no sistema totalitário, e nós temos na Itália o fascismo de Mussolini, que também era um sistema totalitário. A Europa ela vai passar agora, após a Primeira Guerra Mundial, a conviver com esses regimes totalitários que vão se formar na Europa. Na tela para vocês. A União Soviética conheceu grande crescimento e, por se tratar de um país com base comunista, passou ilesa pela crise de 29. Lembra? A crise de 29, gente, ele quebrou, foi o crack da Bolsa de Nova York, ele quebrou a economia mundial, que nós vamos ver lá para frente o que foi a crise de 29. Vai quebrar a economia mundial. E a crise de 29, ela abalou profundamente os países capitalistas. E aí, a União Soviética ela não vai sentir tanta crise de 29. Na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética foi uma das grandes vencedoras ao lado dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos entrou no final da guerra. A gente costuma dizer que a União Soviética foi a grande vencedora, que foi a grande que derrotou Hitler aqui. Olha aqui essa charge, os soviéticos derrotando Hitler. Por quê? Stalin, ele vai participar, vai consolidar o poder, ele consolida, ele traz um crescimento econômico muito forte, ele vai conseguir industrializar a União Soviética, e com isso ele vai participar da Segunda Guerra Mundial. A fase mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial vai ser justamente a Batalha de Stalingrado, quando os alemães vão tentar invadir a Rússia. Stalin fala para o soldado: não recuem sob nenhum pretexto. Lutem até o fim. E a bravura desses soldados e o medo também de Stalin que eles tinham vão fazer com que esses soldados não deixem os alemães avançarem. E os alemães vão sofrer a pior derrota que eles tiveram na guerra. E com isso, vai se caminhar para a vitória socialista em cima dos alemães e para o fim da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado foi fundamental para esse momento da Segunda Guerra Mundial. Quem estava lá na Batalha de Stalingrado? Stalin. Stalin estava na Batalha de Stalingrado. Então, olha o que nós estamos percebendo aqui. Eu quero que vocês percebam aqui. Nós tivemos a Revolução Russa, que foi a revolução. Eu falei na aula passada para vocês, na revisão, eu falava que a Revolução Russa ela era uma revolução não só socialista, ela iniciou com socialistas e com os liberalistas, com a burguesia. Era socialista e burguês contra o movimento czarista. Os dois queriam a derrubada do movimento czarista, de Nicolau II. Então, eles conseguem derrubar o movimento czarista. Depois que se derrubou o movimento czarista, que o czar vai ser preso, e depois vai ser assassinado, nós tivemos 3 fases da Revolução Russa. Nós tivemos a primeira fase, onde os liberais vão tomar o poder. Os mencheviques, chamados mencheviques, vão estar no poder. Isso em 1917, março de 1917. Em novembro de 1917, nós temos os bolcheviques tomando o poder, que vai ser a segunda fase da Revolução Socialista. A fase vermelha. Os bolcheviques tomam o poder.
E aí nós temos uma terceira fase da Revolução Socialista, que vai ser a Guerra Civil. A tentativa, principalmente de grupos ligados à monarquia, os monarquistas tentando tomar o poder e a volta da monarquia dentro da Rússia. A volta da família real. A família real vai ser assassinada pelos bolcheviques. Vão ser todos assassinados. Vão ser fuzilados dentro de um quarto para que não houvesse nenhum herdeiro, sobrasse nenhum herdeiro para contar a história da Rússia, para ser herdeiro desse trono. A aristocracia da Rússia ela vai ser derrubada, os títulos de nobreza foram todos cancelados. Então, nós temos uma outra fase da Rússia. É por isso que nós falamos que foi uma revolução, porque houve uma ruptura, houve uma mudança completa, aluno. Isso é uma revolução. Revolução Francesa houve uma mudança completa, a derrubada de uma monarquia absolutista e a entrada dos jacobinos e girondinos lá na Revolução Francesa. Na Rússia não vai ser diferente. Na Rússia, nós vamos nos depararmos com uma revolução que vai haver uma quebra da monarquia absolutista de Nicolau II. Então, é uma revolução, é uma mudança de governo. E esse governo vai passar por uma estruturação. Lênin organizando os trabalhadores, Lênin fazendo a criação da União Soviética e Lênin preocupado com a sua sucessão. Stalin sucede Lênin, vai suceder Lênin. A sucessão de Stalin, ela foi uma coisa que Lênin não queria, mas já tinha morrido, não podia fazer nada. Stalin toma o poder. Toma o poder e vai fazer a depuração. Vai matar os seus inimigos. Vai fazer um tribunal farsante, porque um tribunal, você pode criar qualquer farsa dentro de um tribunal, se você tiver controle desse tribunal. E vai fazer um tribunal farsante e vai julgar as pessoas como inimigas. E ele chama alguns camaradas e dizem assim para os camaradas: você vai se declarar culpado ou você vai querer ver sua família ser torturada na sua frente. O cara, para tentar preservar a família dele, ele se declarava culpado. E Stalin, para ter um quê de legalidade, ele vai chamar presença de outros países, vai colocar testemunhas da imprensa internacional para acompanhar esses julgamentos. Foi uma grande farsa a depuração. E vários camaradas vão ser assassinados. Vamos lá, continuando aí na tela para vocês. A gente continuar a nossa aula. Olha aí. Vamos agora ver esse confronto aí que eu estou falando para vocês. Confronto de Trotsky e Stalin. Poucos antes de falecer, em 1924, Lenin se preocupou com a deformação burocrática do socialismo. Deformação burocrática do socialismo. Muitos operários e camponeses, líderes dos sovietes, tinham morrido na Guerra Civil ou haviam entrado para o partido e se tornado obediente demais. Lenin estava preocupado porque os sovietes tinham perdido a autonomia e os funcionários do partido estavam acumulando muitos poderes, principalmente o chefe dessa burocracia, chamado Stalin. Stalin estava acumulando muito poder dentro do Partido Comunista. Considerado rude e agressivo. Embora não fosse profeta, Lenin estava adivinhando o futuro, gente. Lenin já previa esse futuro. Aí Lenin morre. Aqui é o velório de Lenin. Olha aí. Lenin dentro do caixão, no seu velório. E após a morte de Lenin, houve a disputa de poder entre os dois mais importantes dirigentes soviéticos, que eram Leon Trotsky, aqui é um O, tá? É um O. Leon Trotsky e Joseph Stalin. Trotsky e Stalin vão começar a disputar o poder. Trotsky e Stalin não estavam de acordo, por exemplo, na maneira de prosseguir a construção do socialismo.
Olha o que Trotsky queria. O Trotsky ele acreditava que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabaria fracassando se continuasse solitária. Para ele, o socialismo só daria certo caso se espalhasse por toda a Europa. Para isso, defendia uma revolução permanente, ou seja, que o socialismo na União Soviética devia ser constantemente renovado e que os países precisavam se empenhar em espalhar a revolução socialista pelo continente. Espera aí. Assim mesmo como foi a Revolução Burguesa, que acontece vai acontecer na França, a Revolução Francesa ela vai se espalhar pela Europa. E Trotsky estava preocupado porque ele disse agora é um outro tipo de revolução, não é mais a burguesia que está no poder. Nós derrubamos o czar, mas quem está no poder é o operário, é uma revolução socialista. E nós precisamos propagar essa revolução socialista por toda a Europa. Porque se nós colocarmos ela em toda a Europa, poucos inimigos nós teremos. Os países vão entrar dentro dessa economia que nós estamos estipulando, uma economia socialista, vai ser feita reforma agrária, nós vamos ter uma estrutura, nós vamos ter um outro tipo de produção, e isso vai se espalhar pelo mundo e nós vamos fortalecer. Stalin pensava diferente. Stalin dizia, não, eu primeiro preciso me consolidar enquanto socialista. Depois os outros países vão ser segundo plano. Porque se fosse pelo pensamento de Stalin, não se tinha feito nem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estava ali com os países vizinhos da Rússia. Stalin, olha aí na tela para vocês, Stalin não pensava dessa maneira. Stalin defendia que a consolidação da Revolução Socialista ocorresse primeiramente na União Soviética para depois avançar para outros lugares. E aí, a disputa interna no país, nós vamos ver que Stalin sai vitorioso. Sai vitorioso porque ele controlava os órgãos de decisão, que era chamada burocracia. E fez aprovar a tese no 14º Congresso do Partido Comunista. E Trotsky, o que acontece com Trotsky? Trotsky começou a ser perseguido. Perdeu sua função no governo e em 1929 foi expulso da União Soviética. 1929. Lenin vai aqui, em 1924, Lenin vai falecer, e em 1929, Trotsky vai ser expulso da União Soviética. 11 anos depois, Trotsky é assassinado lá no México. Ele estava exilado no México e ele vai ser assassinado. Provavelmente a mando de Stalin, porque ele ainda via Trotsky. Por que assassinar Trotsky? Ele ainda via Trotsky como um inimigo. Ele via Trotsky como algo que poderia ameaçar o seu governo. Então, o que era viável seria assassinar Trotsky para ele poder governar sozinho. Então, nós temos essa questão. Stalin sai vitorioso dessa disputa e Trotsky sai derrotado. E olha que Trotsky não foi assassinado logo no período da depuração. Que nós vamos ver já o que aconteceu aí, para Stalin consolidar o seu poder. Voltei na tela para vocês aí, porque a ditadura de Stalin. O que foi essa ditadura de Stalin? A partir de dezembro de 1929, Stalin conseguiu concentrar todo o poder em suas mãos. Começa um processo ditatorial e a glorificação infindável ao ditador. Tá? Então, Stalin, ele está aí dentro desse processo de afirmação. A figura de Stalin ela começa a ser adorada como se fosse um deus, só para vocês terem uma ideia.
Ele começa essa glorificação, tudo que ele fazia era glorificado e tudo. Só para vocês terem uma ideia, o Stalin ele vai falsificar fotografias que antes eles estavam com outros revolucionários, agora ele vai mandar apagar alguns revolucionários da fotografia, para ele aparecer como o grande ditador, como o único. Então o Stalin ali, ele estava com uma mão de ferro muito forte, que era o medo de Lenin, por isso que Lenin tinha muito medo de Stalin tomar o poder, e ele leva a Revolução Socialista para outro caminho, para outro rumo. E foi esse outro rumo aí que a Revolução Socialista vai tomar, que foi muito criticado. Ele se torna um poder altamente concentrado. A Europa, ela vai se deparar com esses poderes absolutistas, que não é de um rei, agora de um ditador. A Rússia, a Itália, a Alemanha vão se deparar com esse poder totalitário desses ditadores. Um com a filosofia de extrema esquerda e os outros dois com filosofia de extrema direita. Stalin era de extrema esquerda, Mussolini e Hitler de extrema direita. E eles começam a brigar entre si, o que vai ser levado também à Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês. A política econômica de Stalin empreendeu a coletivização das propriedades agrárias, como a criação do... Olha aqui esse nome aqui. Sovitsko-Rose, propriedades estradais. E a Koskos, propriedades coletivas. Então, existiam propriedades estatais e as propriedades coletivas, onde eram feitas grandes fazendas coletivas, que as pessoas não eram donas de um pedaço. Ela fazia parte de um todo. Além disso, incentivou o desenvolvimento da indústria de base. Indústria de base. Mais uma vez, voltamos a falar sobre indústria de base. A partir do financiamento dos setores de educação e tecnologia. Tais ações eram orientadas pelos chamados planos quinquenais, que orientava em médio prazo as diretrizes essenciais da economia russa. Os planos quinquenais. Sabe quem vai utilizar isso daqui? Juscelino Kubitschek, na Constituição do Brasil. Então, o Stalin, apesar de ser uma ditadura, economicamente ele faz a União Soviética caminhar para um rumo de estruturação. Tanto é que a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, ela vai se tornar a segunda maior economia do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos deparar com a Guerra Fria. De um lado a União Soviética e do outro lado os Estados Unidos. Tudo isso nós precisamos entender aí a Europa do século XX. Volta a tela aí para vocês. Desenvolver a indústria pesada, explorando as reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a instalação da rede de energia elétrica. Então ele vai bater pesado nessa indústria de base, que é base para outras indústrias. Mecanizou a agricultura e promoveu a imensa coletivação do campo. Então, o campo agora não é feito mais pelo servo, nós temos um campo coletivo, há uma produção coletiva. O Estado fica com a parte dessa produção para distribuir para a população da cidade. Desenvolveu a educação pública, toda educação não era mais privada, só era educação pública, por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o número de alunos, erradicando analfabetismo e construindo muitas escolas e universidades. Isso daqui o Stalin fez muito bem aqui na aplicação da educação. Transformou o seu país através da educação. No campo da política externa, Stalin recebeu o apoio internacional de diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Com isso,
as diretrizes políticas do movimento comunista de várias nações foram orientadas pela Comintern, que era o congresso que discutia as questões do comunismo internacional. Aí eles vão ter a primeira internacional, a segunda internacional, a terceira internacional, encontros internacionais do movimento comunista espalhado pelo mundo. Em 1934, antes da Primeira Guerra Mundial, é claro, ou da Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, a entrada da União Soviética na Liga das Nações, isso foi importantíssimo, porque indicou o reconhecimento político das nações capitalistas. Só para vocês terem uma ideia, gente, a Liga das Nações, ela estava, que vai ser criada após o final da Primeira Guerra Mundial, ela envolvia as principais nações capitalistas do mundo. E agora eles possibilitam a entrada de um país socialista. E isso vai ser fundamental para a aliança da União Soviética com esses países capitalistas na Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver nas próximas aulas. Voltando na tela para vocês aí, ó. Ao lado perverso do governo de Stalin foi perseguir os opositores. No período de 1936 até 1938, ocorreu a chamada depuração stalinista. Isso daqui foi cruel, cruel por Stalin. O objetivo era eliminar os supostos inimigos. Estima-se que o terror político da era stalinista tenha matado mais de 500 mil pessoas, além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. Então, a depuração stalinista, e uma dessas pessoas perseguidas foi Trotsky. Olha uma frase de Trotsky: a vida é bela, que as futuras gerações as livrem de todo mal e opressão e possam desfrutá-la em toda a sua plenitude. Voltando aqui essa frase de Trotsky: a vida é bela, que as futuras gerações as livre de todo mal e opressão e possa desfrutá-la dessa vida em toda a sua plenitude. Só uma sociedade sem o mal e sem opressão que nós temos uma paz. E como diria o poeta, paz sem voz não é paz, é medo. No contexto da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, o regime stalinista teve que combater a oposição do regime nazi-fascista, que era um contrário ao comunismo e ao socialismo. O regime nazi-fascista, que era de extrema-direita, e o comunismo e o socialismo, que era de extrema-esquerda. Tendo decisiva participação nos destinos desses conflitos internacionais, o governo soviético se consolidou no cenário político, estabelecendo várias zonas de influência políticas, ideológica e econômica, com a instalação da ordem bipolar. O que o texto está falando aqui? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A União Soviética ela sai vitoriosa contra o regime nazista e fascista. Ela cria uma grande potência. Só que os Estados Unidos ficam com medo dessa grande potência. O mundo, então, vai ficar bipolar, vai ser dois polos. De um lado, nós teremos o socialismo. De outro lado, nós teremos o capitalismo. Começa, então, um processo chamado Guerra Fria. Mas isso é assunto para outra aula, porque aqui nós estamos chegando no final de mais uma aula de história. Gostaram da aula de história? De a gente falar sobre o socialismo, ali é o início do socialismo da União Soviética, a formação da União Soviética. Nós precisamos entender a Europa e precisamos entender a geopolítica que isso vai se estruturar. É aula de geografia, é aula de história, é aula de sociologia, é aula de filosofia. Tudo isso aqui numa aula só, olha aqui, ó. Isso que eu trago para vocês. Então, daqui a pouco eu volto com a revisão e com a atividade com vocês, tá bom?